Olá, meu nome é Lilian, sou estudante do curso de Pedagogia na Uninter, Polo Caetité, Bahia. Eu, juntamente com as minhas colegas Sami, Juliana e Madalena, iremos apresentar o estágio supervisionado do ensino médio. Esse estágio ele é voltado para alunos do ensino médio e o tema do nosso estágio é tecnologia na educação. Eu vou falar um pouco sobre a tecnologia na educação, suas perspectivas e entraves. A tecnologia ela sempre esteve presente. Quando a gente fala em tecnologia, a gente lembra de computador, celular, internet, tablets, e realmente esses recursos, eles estão inseridos dentro da sala de aula, assim como eles estão inseridos no nosso dia a dia. E essas tecnologias, elas vêm sendo cada vez mais implementadas no modelo de ensino, o que contribui muito com o ensino-aprendizagem, permitindo assim que o aluno esteja em contato com outras ferramentas que vão lhe proporcionar um melhor aprendizado. E especialmente nesse momento que nós estamos passando, as tecnologias, os recursos tecnológicos, eles têm sido fundamentais para que as escolas deem continuidade com as aulas, para que as escolas consigam levar o ensino-aprendizagem até os alunos através das aulas remotas. E nisso, fazer com que o aluno tenha o contato, continue tendo contato com o professor, mesmo que seja à distância. Mas esses recursos tecnológicos, a exemplo do computador, a exemplo das plataformas que são utilizadas para as aulas, eles conseguem, de alguma forma, estar fazendo com que esteja ali o professor encaminhando as atividades, encaminhando vídeos, e os alunos, no conforto de sua casa, estejam participando junto com o professor, junto com a escola. A educação e as tecnologias, elas sempre andaram juntas, sempre. Antigamente, por falta de conhecimento, muitas vezes os professores tinham a resistência de estar inserindo essas tecnologias dentro da sala de aula. E a partir do momento que essas tecnologias elas são inseridas dentro do ambiente escolar, que elas são inseridas dentro da sala de aula de forma corretamente, isso só vem a beneficiar tanto o professor quanto o aluno. As aulas vão ser mais dinâmicas, mais interativas. Então, como eu disse antes, essas tecnologias elas sempre estiveram presentes. Hoje em dia, elas estão mais conectadas com a educação, devido ao cenário pandêmico que nós estamos vivenciando. Então, as escolas teve que se adequar a esse novo modelo de ensino, que são as aulas remotas, e através disso incluir ainda mais a tecnologia, porque através das plataformas de educação, que as aulas, que as escolas conseguiram dar continuidade às aulas. E vale ressaltar, as tecnologias, elas são importantes, mas de forma alguma ela vai substituir o professor. E para falar um pouco sobre o ensino remoto, sobre a expectativa, sobre as dificuldades enfrentadas nesse período, convidamos o professor Gilson para falar um pouquinho para a gente de como tem sido esse novo modelo. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gilson, estou aqui a convite da colega professora Lilian para falar um pouquinho aí da minha experiência como professor durante o ensino remoto. Ensino remoto é decorrente da pandemia da Covid-19, a qual estamos aí vivenciando, ainda vivenciamos, infelizmente. A pandemia essa que trouxe inúmeros desafios para a sociedade, principalmente para o setor educacional. Desafios esses decorrentes aí das políticas de isolamento e distanciamento social, que, no caso específico do setor educacional provocou a interrupção das aulas presenciais e, consequentemente, o estabelecimento do ensino remoto. Eu sou formado em administração, atualmente trabalho na rede estadual de ensino, trabalho com curso técnico em administração, e desde 2019 eu atuo aqui na rede estadual de ensino no município de Igaporã. Sou professor, tenho especialização em marketing, especialização em gestão estratégica, e como eu comentei para vocês, já tenho um certo tempo atuando na docência do ensino técnico, e atualmente
também atuo no setor público em outra instituição. Falando especificamente um pouquinho dessa minha experiência, pessoal, que durante o ensino remoto, quero de início contextualizar um pouquinho, né, como a gente ingressou nesse ensino remoto, como foi o ingresso, meu ingresso enquanto professor nesse ensino remoto. Essas adaptações, né, aqui no setor educacional, no modo de ensinar, no modo de aprender, elas se fizessem necessárias, né, e tem acontecido aos poucos, ou foi acontecendo de forma gradual, né, justamente porque logo no início, quando da suspensão das aulas presenciais, a gente não havia como mensurar o tempo que ficaríamos parados, ficaríamos longe, fora da sala de aula, afastados do ensino presencial, né? A gente foi entrando naquele buraco que a cada dia só crescia, mais pessoas contaminadas, a situação foi tornando cada vez mais crítica, mais caótica e, consequentemente, a gente acabou chegando numa situação onde que não tinha mais condições de voltar para a sala de aula, né? E as escolas, né, as primeiras adaptações, elas começaram a ser feitas justamente com a implementação dessa nova modalidade de ensino, desse novo jeito, dessa nova forma de nós, professores, estarmos conectados com vocês, alunos, com os nossos alunos, né? Daí a implementação dessa nova modalidade de ensino, da implementação do ensino remoto, que foi a estratégia adotada e que foi o método, o meio encontrado justamente para propiciar, para fazer com que a atividade escolar ela não ficasse parada, né, esquecida, adormecida nesse período de pandemia, né? Claro, muitos desafios que a gente tem encontrado, muitos entraves, na verdade, que a gente tem encontrado nessa nossa relação de professor e aluno, né? Há um grande dificultador, né, que é o fato de talvez o aluno não ter tanta interação com o professor. Por mais que o professor esteja disponível, acontece que quando o aluno, por exemplo, ele tem dificuldade em uma atividade, ele vai na internet e procura a resposta, ele já cria uma barreira entre ele e o professor para lhe auxiliar, né, lhe auxiliar no entendimento daquele conteúdo, daquela atividade, daquele conceito, não é isso? Então, na minha visão, pessoal, garantir que todos os estudantes eles tenham acesso, por exemplo, a atividades propostas, consigam se organizar, tornar-se autônomos no que se refere à aquisição de conhecimento, desenvolver competências, desenvolver habilidades, né, necessárias à sua aprendizagem, é algo essencial, né? Contudo, o grande desafio que surge nesse sentido, que surge nesse contexto, é o professor, né, justamente o professor conseguir lidar com todas essas mudanças, né? Essas mudanças que têm acontecido cada vez mais rápidas, né? Cada vez mais incertas, e nesse contexto atual, reconhecer a urgência de rever o papel enquanto professor nesse processo de ensino-aprendizagem se tornou cada vez mais latente, né? Se tornou cada vez mais latente, e a gente pode assim dizer que não há como desvencilhar, né, da implementação de novas estratégias que devem ser planejadas, que devem ser implementadas, justamente no que se refere, né, a realmente chamar a atenção, a prender a atenção dos alunos nessas novas plataformas digitais. É preciso que façamos jus à missão que as nossas escolas têm, né? E os alunos é preciso que entendam que a escola é um local que vai propiciar, que vai facilitar o seu sucesso, o seu crescimento pessoal, o seu crescimento profissional, né? É verdade que as tecnologias digitais, elas têm sido fundamentais, né? Têm sido fundamentais para o professor, têm sido fundamentais para os alunos, pois tem permitiu que a escola chegasse à casa de cada um de vocês, né? Mas não apenas os professores estão, né, passando por esse processo de adaptação. O simples fato de abrir a câmera, ligar o microfone, né, faz com que toda uma magia ela aconteça. A magia dessa relação professor-aluno aconteça, né? Um olhar, um sorriso, a voz, uma presença, a construção coletiva de algo coletivo,
remoto. E os desafios eles não param por aí, né? Eles não têm parado por aí. E o próprio ensino híbrido, né, esse retorno gradual para as salas de aula, ele nos traz novos desafios. E quando do retorno total para a sala de aula, também teremos outros desafios, né? E como eu disse, esses desafios eles devem ser enfrentados um a cada dia. A gente não deve tentar antecipar, né, o que virá aí no futuro, porque as mudanças elas estão cada vez mais incertas, né? Essas alterações, esse conturbado cenário político, econômico, social, tecnológico que a gente tem vivenciado, tem nos dito isso, né? Então é isso, pessoal. Trago aqui esse meu relato, essa minha experiência. Espero que de alguma forma possa ter contribuído aí para vocês, né, diante dessa proposta que me foi passada. Né? Agradeço aí pela atenção, agradeço pelo convite da professora Lília. No mais, eu desejo aí a todos um forte abraço. Então, o professor Gilson, ele falou aí das experiências dele, principalmente nesse cenário pandêmico que nós estamos vivenciando, como foram inseridas as tecnologias dentro da sala de aula. E para completar o nosso bate-papo, nós convidamos o professor Wesley, que vai falar um pouco sobre a experiência dele com as tecnologias. Olá, sou o professor Wesley Neves Moreira. Sou pedagogo e especializado em psicopedagogia institucional. Sou músico e também produtor musical. Como educador, tenho atuado há 16 anos pelo município de Igaporã. E hoje venho falar um pouco sobre as tecnologias na educação, perspectivas e entraves. Pois bem, ao refletir sobre a educação, pensava-se sempre no dispositivo científico dos educadores que, por vezes, responde apenas a comandos pedagógicos, o que torna a tecnologia frequentemente esquecida, né? Contudo, vivemos, né, em uma época em que a sociedade pede uma visão cada vez mais tecnológica a respeito do mundo. Os docentes já não conseguem responder aos obstáculos da educação somente com um conhecimento científico-pedagógico. Faz-se imprescindível, então, poder construir um conhecimento tecnológico e educacional para ministrar o conteúdo. Em vista disso, posso falar com propriedade sobre a utilização de recursos tecnológicos em sala de aula. Recursos esses comumente oferecidos pelas instituições de ensino público, como, por exemplo, data show, notebooks, filmadoras, câmeras fotográficas, laboratórios de informática, entre outros. Sempre tive muita curiosidade para o novo, novas formas de agir e atuar, de interagir com novas tecnologias e, ao longo de 16 anos de carreira no magistério, pude acompanhar alguns avanços, como, por exemplo, no início da minha carreira, nós, professores, utilizávamos um aparelho chamado mimeógrafo, né, para fazer as cópias das atividades. Então, tínhamos que produzir uma matriz em um stencil, uma matriz escrita à mão. O mimeógrafo foi uma das primeiras impressoras no meio educacional. Ele fazia cópias de papel escrito em grande escala e precisava de alguns materiais para funcionar, como uma impressora matricial, o papel sulfite ou outro tipo de papel, uma mesa de apoio, álcool, stencil, scanner de texto e molha-dedo. Também fazia parte do grupo a máquina de escrever ou datilografar, que posteriormente equivaleria, né, aos computadores e notebooks. Com o mimeógrafo, né, e a máquina de escrever aposentados, vieram aí as impressoras e os computadores. Algumas gerações
de alunos, como a geração do meu filho Enzo, por exemplo, de apenas 5 anos de idade, não sabe o que é ou para que serve um mimeógrafo, né? Eu sempre procurei fazer uso de algumas tecnologias em sala de aula, trazendo sempre o novo para interagir com a presente realidade de vida de cada aluno, especialmente os alunos de comunidades rurais. Nos dias atuais, em meio ao caos vivido por todo o planeta, dias pandêmicos de quarentenas e isolamentos, pode-se perceber uma reviravolta em todo o sistema de ensino do país, onde grande parte dos alunos passaram a conviver e interagir com o ensino remoto. Um breve parêntese sobre o ensino remoto. Por exemplo, assim como facilitou para muitos, trazendo a informação rápida, dificultou para outros que não conseguiram acompanhar na mesma velocidade de evolução essa modalidade de ensino. Considerando ainda fatores como climático, regional, social, cultural, né? Outro ponto a ser abordado sobre o ensino remoto está no estresse e pressão psicológica sofrida pela maioria dos educandos, especialmente os alunos das séries iniciais, onde os mesmos passaram a ter um comportamento agressivo, explosivo. Isso talvez tenha acontecido pela falta de capacitação do profissional da sala de aula, né? Então, concluindo, nunca encontrei dificuldade no que diz respeito às tecnologias, pois sempre fui um pesquisador das mesmas. O mundo está cada vez mais conectado e em constante evolução. E quem não conseguir acompanhar essas evoluções provavelmente ficará para trás. Tenho como exemplo alguns colegas de profissão que não quiseram ou não conseguiram acompanhar essas evoluções. Evoluções que citei no início, né? A passagem do mimeógrafo para a impressora, da escrita à mão no stencil para a atividade digitada no computador, enfim. Certo é que as tecnologias são incrivelmente importantes, porém, jamais irão substituir o professor e toda a metodologia humanista que só esse profissional pode e consegue transmitir através da condução e auxílio do ensino na sala de aula. Então, através desses 2 relatos, nós podemos perceber a importância da tecnologia e como ela vem sendo inserida cada dia mais, tanto dentro da sala de aula, como no nosso dia a dia. Então, muito obrigada a todos.